14 anos tentando, Matheus. Pois não existe herói, né? É o conjunto, não existe um nutriente, um manejo, uma pessoa. Então é o conjunto. O vencedor que vai lá, levanta aquele troféu, não é pelo dinheiro, não é por nada, é que você conseguiu o seu melhor. Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdos de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. E meu nome é Leandro Barcelos e nós somos engenheiros agrônomos, criadores da Raiz da Solução. E justamente, né, vamos falar hoje, né, dessas dicas e de resultados aí que nós tivemos de alta produtividade em concursos de produtividade e como que a gente chegou nesse ponto, né, Matheus? Para a gente talvez detalhar e compartilhar algumas informações que ainda não estão expostas no Total lá. Então, bora para a lida aí, né, Matheus? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Show de bola. Eu acho que vai ser um episódio que tem bastante gente que vai querer assistir, né, para entender o que aconteceu, principalmente. E, Leandro, você, então, em 2024, 25, né, a safra 24, 25, no ano de 25, foi o consultor campeão do SESB na cultura da soja, né? Porque o SESB é na soja. Eu queria até que a gente começasse, Leandro, aterrissando um pouco o que é o SESB, porque eu acho que tem muita gente que assiste a gente e nem sabe o que é o SESB, o que é o concurso de produtividade, como que eles avaliam isso, por que você foi o campeão nacional, só para a gente entender um pouco melhor. Não, legal. O SESB quer dizer Comitê Estratégico Soja Brasil, que foi, na verdade, uma organização de algumas pessoas lá, 17 anos atrás, que montaram um concurso de produtividade a nível de Brasil para estimular as pessoas, obviamente, a participar, a querer ganhar, a ser campeão e, ao mesmo tempo, coletar dados, né, principalmente de solo, de manejo, para poder compartilhar com as pessoas. Então, o SESB é só esse órgão que, vamos falar assim, gerencia esse concurso de produtividade, como existe em outros países, né, Matheus? Então, teoricamente, é um órgão que não tem fins lucrativos, né, é só para estimular mesmo as pessoas a competir. E a competição geralmente gera a gente querer mais, né? Então, vai buscando alternativas, vai buscando manejo, vai buscando acertos melhores para ser campeão. E só que isso acabou, na minha visão, gerando um Brasil, né, agricultores brasileiros que querem um pouco mais, estimulou as pessoas a estudar, a experimentar e querer, né, evoluir em produtividade para ser campeão, como um campeonato de futebol, né, vamos pensar assim. Eu acho que toda competição, né, pro lado bom, motiva as pessoas a melhorarem. E existe até uma crítica no SESB, mas é só produtividade. Mas toda vez que a gente avalia o resultado ROI, né, o ROAS lá dos investimentos versus o que está voltando, a produtividade é diretamente proporcional ao lucro também, né? Então não tem como produzir muito pouco e ter lucro. É meio que impossível isso. E os dados, até do professor Alencar Zanon, também provam isso para nós. Então a gente, querendo melhorar, a gente vai atrás de conhecimento, de tecnologia e vai melhorando isso. E Leandrão, acredito que foi um sonho que você realizou, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da história de quando surgiu esse sonho. Quando que surgiu dentro de você a vontade de ser campeão do SESB nacional? Porque, como eu já te conheço há muito tempo, eu sei que não é de hoje essa vontade, né? É verdade, Matheus. Quando eu voltei, né, vamos dizer assim, a lidar com fazenda, que eu fiquei um período ali de 2006 a praticamente 2011 sem estar na lida, né, de agronomia. Quando eu tive a oportunidade em 2011 de voltar a ser gerente de fazenda, e já que existia o concurso, né, se eu não me engano, ele começou em 2008, uma coisa assim. Então a gente só acompanhava, né, os campeões e tal. E então quando a gente começou a plantar, a gerenciar a fazenda de novo, surgiu a vontade de um dia ser campeão. Eu sempre fui muito assim, cara, um dia eu quero ter isso, um dia eu quero ser isso. Sempre tinha aqueles sonhos, né? Mesmo quando eu tinha caminhão, eu tinha um sonho de ter uma transportadora, né? Então, beleza. E eu pensei, um dia eu vou ser campeão desse negócio, né? Mas, né, nada... eu ia buscando conhecimento, eu estudava e tal na fazenda, e com certeza foram anos de frustrações ali, que não conseguia nem chegar nem nos 70, né? Mas foi sempre esse sonho aí, cara, um dia eu vou ser, e eu acho legal que hoje, assim, a gente acabou sendo consultor, mas de uma forma até diferente, porque campeão, porque foi de forma online, e junto com a Raiz da Solução. Então,
mostrou que, primeiro, então, que ser online funciona e que uma metodologia funciona. E então foi... Tá, vamos lá, particularmente falando, cara, é aquela história. Eu fiz uma analogia lá com o pessoal aquele dia, Matheus, é que nem a história que tu falou da produtividade e lucratividade. Ser campeão de SESB, né, beleza, mas tu colher 130 sacos, gastar 70, é bom ou é ruim, né? Tá, e eu comparei aquele dia com um time de futebol. Às vezes tem campeonatos de futebol que os caras pegam os melhores, milhões um time, né? E são campeões, porque pegaram os melhores lá, mas com uma folha de pagamento gigantesca. Mas não importa, foram campeões. O negócio é ser campeão do negócio. Quanto que gastou ou não, né? Tá, não é que não tem importância. Beleza. E tem alguns times que de vez em quando nem tem tantas estrelas assim e também é campeão, porque tinha um técnico lá que ajeitou o time e foram campeões igual. Mas com certeza o SESB hoje mostra que tem lucratividade sim para quem colhe mais. Mas a história resumida, então, Matheus, é isso. Com certeza um sonho realizado, uma meta, uma missão. O que o pessoal achar que tem que ser. Para mim, isso é um sentimento que foi, tipo, 2011, 2014 anos, né? Vamos pensar assim. E, claro, uma esperança um pouquinho mais alta depois de 2018 ali, que a gente começou a mudar as coisas na fazenda, que já pegou um SESB lá de 92, depois de 95. Aí, o sentimento pensou, cara, um dia eu acho que vai dar certo esse negócio. E sempre buscamos, tanto como estrategicamente falando e tal, mas, né, eu acho legal até uma das coisas que eu talvez deixa contente pelo troféu, tá, o nome da gente escrito na história lá, mas também uma fazenda que a gente atende através da mentoria, tá lá no outro estado, não é aquele consultor que tá todo dia lá, então quer dizer que é uma metodologia que funciona. Mas, cara, resumindo assim, daí particularmente, né, aquela história, puxa vida, vamos lá, né, respiro, conseguimos, agora o que é que nós vamos buscar, né, em conjunto aí com a Raiz e com todos os nossos mentorados, né? Show, Leandrão. E agora voltando um pouquinho no tempo, igual você comentou, você colheu a primeira vez em 92, depois 95, e aí você teve o seu primeiro 100 sacos, né? Legal. Que ano que foi? O primeiro 100 sacos, a gente tinha esse sonho também antes, acho que era o primeiro sonho, né? Queria ser campeão, mas colher 100 sacos era talvez a meta. E isso foi no ano de 22, né? 22, 24, isso em 22, que foi com a Raquel também, que também foi online também. Online, né? Ver como é que é a vida, né? Então os primeiros 100 sacos foi com a Raquel, e ela também tem uma particularidade, né? Que a Raquel é uma pequena agricultora, né, que não tem tem uns equipamentos bons, mas não são os melhores. E, poxa vida, como é que uma pequena agricultora de 50, 60 hectares hoje, né, na época era 33 hectares, mas tinha um solo bom, tinha dedicação, estudava, e foi o primeiro 100 sacos, foi em 2022. Então, ali também, então, peraí. Mas eu quis dizer, tipo, vem uma escadinha, né? Veio 100 sacos, depois agora já tinha batido 110, 110, né? 115... Mas também no meio do caminho veio uns de 86, sim, veio uns de 88, de 95 de novo, mas eu sempre eu tentava muito, né? Sim. E eu falo assim, eu sou privilegiado, assim, que na verdade, além da Bahia aqui, a gente tinha outras fazendas que a gente atendia. Mas isso aí, não foi... Saímos dos 50 para os 130, né? É uma jornada, né? Uma jornada. Tem todo um caminho, tem o tempo, tem a maturação. Principalmente, Matheus, assim, um compartilhamento de conhecimentos, né? Uhum. Que lá em 2011 eu tinha um conhecimento. Sim. Depois tinha outro decorrer, quando a gente conheceu ali você, o João, o Gauchinho, né? A gente foi com outros conhecimentos. Então foi indo, né? Foi melhorando. Aí depois entrou a Raiz, então mais conhecimento. E aí mais oportunidades. Então, com certeza, não foi do dia para a noite, não, né? Com certeza. Perfeito, Leandrão. E agora voltando no dia que você recebeu a notícia que, sei lá, poderia ser um potencial campeão, né? Porque eu acho que não fica sabendo que é o campeão, né? Só descobre na hora, né? Como que funciona isso? Lá aconteceu assim, quando chega lá, acho que foi... acho que a colheita foi meio que abril ali, mais ou menos. Veio a notícia que quando teve a produtividade, a gente colheu, acho que foi em março ali, 135 sacos, acho que dá, né, rapaz, tá na briga. Vamos estar por aí, né? Vamos pensar assim. Só que o nível também subiu tanto, né, Matheus, assim, hoje dentro do concurso, que a gente nunca sabe, né? Vamos pensar. Mas depois passou uns dias, veio, seguinte, campeão região sul, isso a gente sabia.
né? Não podia falar, mas a gente sabia que era campeão região sul. Mas ninguém sabia se era nacional, né? Vamos falar assim, porque daí tem que ter toda uma preparação. O pessoal vai lá, faz trincheira, coleta análise, tem que fazer toda a preparação, né? De apresentação. Então a gente sabia uns 2 meses antes que era campeão, né, da Regional Sul. Mas exatamente assim, do Nacional, aí foi bem nos dias lá que a gente foi para São Paulo. Porque fica aquela coisa, ninguém... eu acho que... Fica os burburinhos, né? Acho que é campeão, não sei o quê. Daí tem lá os patrocinadores que sabem um pouco antes, não sei o quê. Então a gente tinha uma ideia, mas certeza mesmo, foi lá no dia, uns 2 dias anterior ao evento lá em São Paulo, que é a hora de pegar o prêmio, né? Mas a sensação, né? Isso, qual foi o sentimento ali na hora Quando que você descobriu? Foram 2 sentimentos. Um dia que colheu, que me disseram, cara, colheu 135 sacos. Eu disse, caramba, cara, deu uma sensação assim, mais 135, a gente tinha colhido já 118, né? Rapaz, 135, que é raro, mesmo na competição, acho que é uns 5 ou 6 que ultrapassou os 130, né? Então é uma sensação assim, cara, é possível, né? E, cara, é uma emoção, né, Matheus? Pra mim, pessoalmente, assim, eu lembro bem desse dia, que veio uma ligação lá do pessoal da Fazenda, depois o pessoal do SESB entrou em contato, eu disse, cara, meu Deus do céu, né? Só que daí acabou que também já gerou uma ansiedade, né? Porque vamos pensar assim, e agora, né? Vai ser campeão nacional? Não vai. Mas a sensação é muito legal, Matheus, assim, muito diferente pra mim, emocionante mesmo, cara, porque pra quem me conhece, você me conhece, o pessoal sabe, assim, às vezes até exageradamente um pouco, assim, mas era uma coisa que eu tinha, assim, comigo, assim, muito forte, né? E que lutei muito por isso, mas, de novo, vamos só deixar claro já desde agora, não foi sozinho, né? Não fui eu que fiz sozinho as coisas. Eu falo sempre, alguém levanta o troféu, alguém tem as ideias, né? Que eu falo assim aqui dentro da Raiz, né? Toda a ideia da Raiz, beleza, você que tem as ideias de tudo, desde a empresa mesmo foi você. Mas todo mundo ajudou, mas, pô, o cara que teve a ideia é aquele cara que teve a ideia, né? E ele merece o reconhecimento por isso. Então é isso que eu penso. Para mim, então, foi... E daí, pensando na minha vida, Matheus, assim, ó, na verdade, passa aquele filme, né? Sim. Cara, como pode, né? Assim, a gente... Lá, 11 anos atrás, até um pouco mais, né? Cara, passa toda uma história ali em alguns segundos, né? Nesse sentido. Então, vem emoção, né, Matheus? Não tem jeito, porque daí a gente pensa na família, a gente pensa o que passou, vem lá quantos pneus de caminhão que eu troquei, quanta lavoura morrendo eu vi, né? Tipo assim, de morrer na minha frente, uma lavoura. Laninha, El Ninho. Aquelas confusões que o Matheus hoje, graças a Deus, eu não tô nem aí se é El Ninho ou Laninha, né? Vamos falar assim, claro que prejudica, né? Interfere, né? Óbvio, dá aquele medo, mas quando a gente aprendeu a fazer solo, a gente não tem mais isso. Mas eu acho que essa é uma confusão de emoções, mas no final, é a história, para conseguir, né? Conseguir, ou conseguimos, pode ser também, mas particularmente falando, então a gente usa na primeira pessoa, mas é só a questão mesmo do troféu ali, né, no negócio. Mas é uma emoção assim, para alguém tentar imaginar, pensa assim, o que você quer ser campeão? Né, Matheus? Você quer o quê, né? Lá, tipo assim, dentro do digital, dentro do tua... falando de concursos, sim. Né, de competição, né? E tem outras coisas que é pessoal. O que você que está assistindo aqui você quer ser? Eu quero ser o maior vendedor do mundo. Eu quero ser o maior vendedor da empresa. Pô, quando tu chega lá, é o maior vendedor, tu vai lá, levanta aquele troféu. Não é pelo dinheiro, não é por nada, é que você conseguiu o seu melhor. Né? Eu acho que essa é a sensação aí, a superação, né? Daquele momento. Aquela história, Matheus, assim, para ser bem claro, durante um ano, né, a Agromalon lá, ela é a melhor fazenda do Brasil. Nós aqui, tá no meu nome, mas nós somos os melhores consultores do Brasil hoje. Né? Alguém vai, durante um ano, vamos fazer assim, o título é nosso. Que nem uma Miss, que nem um time de futebol campeão durante o ano, é isso, cara. Né? E eu acho que merece respeito e por que não admiração nesse sentido, né? Eu acho que é por aí, né? E exemplo e tudo mais. Né? Com certeza. Leandrão, vamos entrar um pouco mais na parte agronômica, né? Agora falando. Conta pra gente um pouquinho mais sobre a fazenda primeiro, pra gente entender a realidade, onde que fica mais ou menos, como que é o solo ali, as chuvas. Beleza.
Matheus, tem muita história aí, né? Porque a fazenda, então, o nome da fazenda é Agro Malon, da família Malon, lá de Canoinhas, Santa Catarina, do seu Aristides, que é o patriarca lá da fazenda. Mas quem conduz a fazenda é o Charles, né? Que é genro do seu Aristides, que faz toda... E eu falo assim, ele é um cara bem especial, porque ele conseguiu juntar pessoas, né, boas. Porque lá a gente teve todo o nosso conhecimento aqui da Raiz da Solução posto em prática, teve o conhecimento lá da AP, lá que o Everton fez, do Darko, que fez na parte de... os aplicadores da fazenda, a hora que fizeram o plantio, cuidaram, né? Até tem uma história legal, Matheus, do plantio lá, que a fazenda tinha 2 plantadores, mais antigão um pouco, assim, sabe? E a gente precisava, Matheus, de coeficiente de variação baixo. O que é coeficiente de variação baixo? Não é ter dupla nem falha, porque até isso é um fato, né? Um resultado que os campeões sempre têm, e até o Harrell lá, que é o campeão depois de lá de mundial, né, dos Estados Unidos, ele foca, a primeira coisa é plantabilidade, né? É uma depois da outra. E o cara mais antigo que isso não adianta nada, que isso é besteira. E acabou, Matheus, que saiu, o Charles tomou a decisão e botou 2 piazão novo, cara, né? Sem vícios, né? Não tô falando que a pessoa lá é ruim nem nada, mas sim, e eles entenderam o conceito de que plantabilidade tem que ficar muito bom. Então eles cuidaram muito, eles plantavam um pouco, descia do trator, ia lá, olhava, ver se estava tudo certinho. Então, eu acho que isso, o Charles aí tem um grande... Né? E uma coisa legal, né, dessa história também, né, Matheus? Lá no nosso Experience de 2024... Do ano passado, ele trouxe a equipe toda, né? Ele palestrou lá o ano passado. Ele palestrou, tá, inclusive. É porque ele estava lá Não, ele entrou naquela de 23, né? Na de 23, ó. Na de 23, o Charles levou a equipe toda, né? Que o senhor, eu vou, mas eu tenho que levar todo mundo. Sim. Levou o aplicador de defensivo, porque ele falou, ó, se toda a fazenda não comprar a ideia, e eu acho que essa foi a maior sacada dele. E não estamos fazendo propaganda aqui pro nosso negócio, é só que é um fato, né, Matheus? Sim. Quem vai lá, seja em qualquer lugar, né, que tá todo mundo engajado no mesmo objetivo, eu acho que foi o primeiro passo que o Charles deu, que foi muito legal, né, de trazer todo mundo, inclusive, né, o pessoal da família, todo mundo veio lá e, pô, daí, vamos em busca do 100 sacos, né, que era o nosso objetivo. E, então, até no primeiro ano lá, a gente já teve, né, o 24, já naquela área mesmo, já tinha tido 112 sacos por hectare, já tinha fechado quase 100 sacos o talhão. Então, esse ano pulou para 135, o talhão já passou de 100, o talhão inteiro. A fazenda ali, naquela fazenda ali, que são 2 terças, mas naquela passou de 90. Então, eu acho que mais ou menos por aí, né, a história e toda a metodologia que a gente prega foi posta em prática lá, né? A gente pode falar um pouquinho depois de fósforo, de nitrogênio, mas eu acredito que essa história começou também de 2 anos. Mas uma coisa interessante, Matheus, é o seguinte, pô, foi rápido, né? Rápido. Por quê, né? Então, ó, Canoinhas, falando de Canoinhas, né? Pô, o pessoal lá naquele Planalto Norte de Santa Catarina, pelo menos a região que ela conhece, o pessoal já vem cuidando do solo há muito tempo. Planta de cobertura, né? Talvez não usasse tanto calcário assim, mas eles vinham cuidando de matéria orgânica, estão cuidando 4%, 5% de matéria orgânica. Então isso o trabalho de solo veio a longo prazo, então tinha uma base muito boa. Né? Que a gente sempre fala, tem uma base boa, é mais fácil você chegar na alta produtividade. Talvez um solo mais ruim, um solo mais arenoso, que nunca foi feito nada, demora essa construção, né? Sim. Lá tinha uma base boa, principalmente falando na parte de matéria orgânica, né? De cuidado com o solo. Então não tinha erosão, o solo, né, sempre coberto. Então, peraí, isso aí já foi um grande passo. A gente só ajustou, né, o manejo como em si, né? Tipo, fósforo, potássio, nitrogênio, a parte de foliar. Então, a parte já de doenças, de praga, né? Que tinha um especialista lá, tem um especialista lá que faz isso pro Charles, que é o Daikon, um agrônomo, então, que faz toda essa parte mais química aí, parte biológica também. Então, acho que o Matheus, nesse sentido, assim, acho que o Charles lá na administração da Agro Malon lá, ele fez muito legal, né? Pra gente dar o start, né? Ele vamos assim, já estava
andando na escada da produtividade ali. Então a parte de base, que é solo, né, física, química e biológica, já estava bem avançada em alguns pontos. Química e biológica, principalmente, ele estava muito bem. Na física foi um dos manejos que a gente fez. Foi subsolar. Subsolar, né? E planta de cobertura para manter. Planta de cobertura. Então até a ideia, o que a gente fez lá? A gente já tinha tido uma produtividade boa no ano anterior. Certo. Mas foi, então, 112 sacos, 90 e tantos no talhão. Aí, o que aconteceu? Pô, chegamos lá, medimos, né? Então, foi o penetrômetro, tal, mediu. Tinha compactação. Pô, então, o que nós vamos fazer? Temos que subsolar. Aí, subsolou e entrou com as plantas de cobertura. O legal é o seguinte, foi posta em prática exatamente a metodologia. Passo a passo do que a gente explica. E, claro, tinha uma parte biológica muito potente já. Que é, talvez, acho que a parte mais difícil de se fazer, né? Então, o que a gente pegou e melhorou a parte física com o subsolador e entrou com uma aveia ucraniana e tal, um mix, né? Onde tinha algumas aveias e a ervilhaca. Mas, então, beleza, foi manejado ali, deixou, depois a ervilhaca, né? Maneja, vem a ervilhaca, fica sozinha, então botou muito nitrogênio no sistema. Foi feita alguma adubação nessa planta de cobertura? Aí, esse é o detalhe que talvez um dos paradigmas, né, que principalmente para a região que ainda é acostumada com os adubos formulados, a gente saiu fora do adubo formulado e como tem um nível muito bom de fósforo na camada, principalmente 0 a 20, uma 20 a 40 também tá bom, tá num nível assim bom, não tá exagerado. E até na camada de cima tem um fósforo quase acima até, mas como a gente estava projetando, nós já tinha colhido 112, então vamos buscar 120, era o nosso 125. A gente pegou o fósforo, calculou o fósforo e jogou ele na planta de cobertura. 100%? 100%. Né? Porque é o que a gente prega, ó, soja não pode ter fósforo na linha. Adubação de sistema. Adubação de sistema, desde que o fósforo esteja no nível adequado. O que é o nível adequado? É um nível ótimo, né? Então o nível do fósforo lá estava ótimo. Então a gente tira fósforo da linha da soja e joga lá na planta de cobertura. Qual que é o motivo de tirar da linha, Leandro? O motivo, essa é legal. Por quê? Porque nós entendemos, né, Matheus, aqui que se tu colocar fósforo na linha e já tem muito fósforo no teu solo, a tua raiz vai ficar preguiçosa no sentido de crescimento. Pô, se o fósforo está tudo ali na linha de plantio, para que vai crescer raiz? Só que a raiz não absorve só fósforo. Até, vamos dizer assim, se tu botar o fósforo na linha, a raiz vai absorver todo o fósforo? Até pode que absorva por uma produtividade alta, mas e o restante? Né? Então fósforo tem, mas e potássio tem? Cálcio tem? Boro tem? Não, tem que ter sistema. Água tem, porque teve veranico. Perfeito. Né? Teve veranico. Então, tu tem que espalhar aquele teu fósforo ali, porque a planta não tenha excesso de fósforo e iniba o crescimento radicular. Então, perfeito. Então, a gente pegou a plantadeira de 17 e a gente não jogou a lança, a gente enterrou o fósforo. Por que não? Antes da planta de cobertura. Junto com a planta de cobertura. Junto com a planta de cobertura. Foi uma parte, isso, junto com a planta. Então, o que acontece? A gente enterrou por quê? Porque lá tem ladeira. Se a gente jogar a lança, de repente vem uma chuva, tem os invernos que chove demais, podia escorrer fósforo embora. Então, o que a gente recomenda nessas áreas? Enterra, né? Tem as plantadeiras de 17 centímetros, inclusive dá para fazer taxa variável. Inclusive vai melhorar a própria planta de cobertura. Esse é o detalhe, cara. Então, peraí, nós adubamos, foi MAP ainda. Então, peraí, botamos nitrogênio lá, então a planta de cobertura já desenvolveu melhor. Então, e só para nós não pular do fósforo, também para a planta não crescer demais, né? Para não... A soja em beleza, si, né? Boa lembrança, Matheus, porque quando a gente coloca muito fósforo, e justamente isso, como a raiz fica menor, né? Eu acho que é essa a explicação, né, Matheus? Ficou menor, é aquela história do auxina citocinina. A raiz cresce menos, a planta vegeta mais, né? Talvez seja esse o motivo do fósforo. Então, um dos motivos também. Então, é estimular o crescimento radicular e desestimular o crescimento vegetativo, porque quando a gente coloca fósforo na linha, a gente estimula a planta a crescer. E isso é ruim. A gente sabe que hoje planta de soja tem que ser 90 centímetros aí, né, para penetrar a luz no baixo. Falando de tamanho, que tamanho que ela ficou lá? Ela ficou 90 e poucos centímetros. E ela tinha 12, 13 plantas por metro. Ela ficou excelente, ficou fácil de regular. E a gente usou o regulador de crescimento também, né, de base orgânica. Usamos muito cobre, fizemos toda uma adubação mesmo para acima de 120 sacos por hectare. Voltando então na adubação da planta de cobertura, e aí faz algum manejo em cima dessa planta de cobertura? Faz, porque daí vem, né, os mix, vem as aveias, vem a ervilhaca, depois lá na frente tu mata, né, a aveia fica só a ervilhaca, e eu acho que esse foi um ponto forte. Né? A gente também utilizou na adubação, depois
Depois lá, antes um pouco, a gente usou a cama de frango também, né? E foi uma quantidade bem alta, porque nós visávamos o nitrogênio, né, da cama de frango, a parte da matéria orgânica também, né, do material orgânico, mas o foco da cama de frango era o nitrogênio na planta de cobertura também. Tudo na planta de cobertura? Tudo na planta de cobertura, né? E daí o potássio e o fósforo que vem na planta de cobertura, que foi bastante coisa, nós usamos 10 toneladas de cama de frango, no cálculo da gente de produtividade, nós queríamos 7 toneladas, né? Vamos falar assim, ou até, inclusive até mais, né? Então não requer muito potássio e todas as correlações que a gente faz. Mas, então a gente teve uma quantidade de aporte de nutrientes muito grande. Mas a cama de frango, para deixar claro lá, a cama de frango lá tem um valor bom, né, de mercado. Né? Não é que nem nós aqui para cima, né, que talvez se ele fosse até inviável usar toda essa quantidade. Mas a gente também, então, para manter, a gente descontou lá, nós precisava X quilos de fósforo. Foi tanto na cama de frango, usa tanto. X quilos de potássio, nós precisava lá muito potássio. Imagina você produzir 7, 8 toneladas. Nessas cultivar novas. Vamos lá, pega 8 toneladas e vezes 25, são 200 quilos de K2O. Que exporta, né? 20 vezes 8 são 160, mas é 24, né, Mazeus? Então 200 quilos de K2O. Isso é 350 quilos de cloreto. E não dá para fazer isso na soja, né? Não dá. Inclusive, e olha bem, olha o legal disso. A gente colocou isso via a cama de frango. Então, vamos lá, deu em torno de uns 100 e poucos quilos via cama de frango. O solo já tem bastante, então a gente queria manter aquele solo lá. Lá quantos por cento mais ou menos? Cara, lá ele tá, eu já te falo, ele tá em torno de uns 200 ppm, então vai dar 5, ele vai estar com uns 4 e quase 5%. Muito bom. Quase, tá top, né? Para altíssima produtividade. Então a gente colocou, porque eu disse, valendo, mas peraí, tu usou cama de frango, e ainda usou 250 kg de cloreto de potássio, nossa, e ainda tem 200 ppm no solo? Como isso, né? Mas, cara, colheu 8 toneladas. E nós também não queríamos prejudicar o solo, né? Não, nós temos que manter esse solo, porque nós queremos mais, né? Produziu 130, a gente vai buscar 150. Porque às vezes aí o cara colhe o 130, no outro ano vai para 90, porque tirou tudo do solo, né? Exato. Então, Matheus, todo esse cálculo foi tudo calculado, né? O fósforo é a mesma coisa, né? Porque a gente busca, então, beleza, aí daí o custo, né? Beleza, ficou dentro de um custo compatível. Não ficou 100 sacos por hectare. Não ficou. Né? O custo verdadeiro, até a gente pode falar um pouquinho depois disso, mas hoje o custo total mesmo, até um pouquinho diferente do que foi apresentado, mas assim, pagamento de arrendamento, que teoricamente não é arrendada a terra, mas se colocou depreciação, mão de obra, real mesmo, todos os custos que envolveu a fazenda, né, ainda ficou 70 e poucos sacos por hectare. Acho que 73, se eu não me engano, o verdadeiro custo lá daquela área lá. Mas total, cara. E ainda uma coisa interessante é o seguinte, que como lá tem a soja só é comercial, no restante a planta de cobertura nada tem receita, é só soja. Então todo o custo da planta de cobertura também foi para tudo para soja. Foi em cima da soja. Então gerou 70 e pouco. Mas beleza, a pergunta. Vamos lá, tu colheu 70 e gastou 73, colheu 130, vale ou não vale a pena, né? E aí a parte da fazenda toda, o lote fechou 105, 106. Então mesmo, né, vamos pensar assim que custou 70 sacos para 105, ainda sobrou 35 sacos de lucratividade líquida, né? Então, pai, é muito bom isso aí, né? E um solo com potencial gigantesco, né? Perfeito. Não, só para não fugir ainda da planta de cobertura, teve rolo faca nessa área? Sim, porque foi feito, foi dessecado e foi feita a ervilhaca, né? E depois foi... Antes do plantio, rolo faca. Show. Então o manejo da palha estava perfeito para o plantio vir muito bem, né? Tanto é que assim, a ervilhaca desseca, ela já derrete, assim, ela decompõe muito, muito rápido, né? Então, estava assim, excelente no dia de plantar, não tinha assim aquela palhadona, porque
A gramínea, ela foi bem antes. Cedo. Então ela já estava bem podre mesmo, né? Que é mais dura, né? E a ervilhaca é muito rápida, né? A decomposição dela. Então, quando foi plantar lá, estava, teoricamente, assim, até fácil de plantar, né? Então nós já passou, ó, física, química, biologia e manejo da palha. Como que estava a semente lá? Semente com 92% de vigor. 92% de vigor. De vigor, germinação 90 e poucos também. Até isso foi uma exigência muito pesada do Charles lá. Então, muito cuidado no coeficiente de variação, na plantabilidade, né? Que o Everton lá ficou 2 dias, né? Nós começamos com coeficiente de variação de 45, né? Nas plantadeiras. E a gente botou um objetivo, a hora que baixar de 20, a gente planta. Né? E ficou 2 dias lá, cara, regulando as plantadeiras, daí uma baixou para 19 e outra para 17. Regulando o vácuo, velocidade, até que acertou abaixo de 20. Aí largou o plantio. Show! Então, isso aí para nós, eu acho que... O que custou regular essas máquinas? Custou a paciência de 2 dias lá, né? Mas eu acredito que deu os 5 sacos. No mínimo. Que bom, e fez nós ficar campeão, né? Vamos falar assim, porque a segunda maior produtividade foi 130, né? Eu acho que a plantabilidade foi o que deu essa produtividade para a gente virar campeão. Né? Show. E falamos já bastante de plantio, agora a questão do próximo degrau é a genética. Você acha que a genética lá influenciou para esse resultado também? Eu acho que sim, Matheus. Lá foi a Zeus, né? E na minha visão, de novo, cara, a Zeus ela é imbatível, né? Assim, ó, tem genéticas muito boas, né? Que nem hoje o pessoal tem a Titânio, tem a Lança, tem outras cultivares. Tem uma, acho que uma Dom Mário, lá não lembro o nome, que também está muito potente, mas eu acho que na minha visão particular do que eu conheço ainda não tem nada para bater a Zeus. E por que você acha que a Zeus é uma das melhores até hoje? A Zeus, para mim, ela tem um poder de peso de grão, Matheus. É uma cultivar forte, como tanto é que o nosso peso de grão verdadeiro, né, que foi lá, foi 276. Né? A gente fez uns 4 ou 5, então vamos dizer que a média deu 268, 266, deu 270. Não é milho não, é soja. Né? É soja. Tá lá registrado, a gente tem as fotos de tudo, 270 de PMS. Né? É muito. Então, e isso foi em função de quê? De ter potássio e daí, na minha visão, muito o nitrogênio. E o magnésio também. Então, o magnésio, nós estava com magnésio. O nosso magnésio lá, ele está quase 20% da CTC, ele não está 20%, mas só que é uma CTC de 17%. Então, em centimol, aquilo ali tem 3, 4. Então, tem muito magnésio. E no final, lá, quando a gente veio a planta, chegou lá no enchimento de grão, perto do enchimento de grão, que a gente viu que estava com um potencial gigantesco, a gente alterou um pouquinho ainda os foliares, a gente aumentou umas doses de magnésio, de um produto que a gente usa lá também, que é para enchimento de grão, que tem fósforo e potássio, e a gente acrescentou magnésio, botou mais tipo uns extratos de algas, uns aminoácidos, que nós pensávamos, se nós botar PMS, na hora nós imaginávamos de 240, 250, nós chegávamos no 120. Né? Só que como nós tínhamos muito potássio, tinha magnésio no solo, nós tínhamos muito nitrogênio no solo, da ervilhaca, da matéria orgânica e ainda da cama de frango, para mim foi isso, a gente potencializou a planta para ela absorver tudo aquilo e virou um PMS desse jeito. Eram umas bolitonas desse tamanho, né? Então, eu acho que isso aí foi um dos pontos importantes. Você comentou uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente ressaltar, que a partir do momento que você viu que existia um potencial produtivo muito alto, você até mudou o manejo. Mudamos. Você potencializou ainda mais, certo? Porque tem muita gente que acha, você já ia fazer esse manejo desde o começo? Uma boa parte sim, mas tem muita coisa que a gente, tem potencial, vamos pôr mais dinheiro, né? Isso aí. E a gente investiu mais do que estava programado, a gente investiu uns R$70, mais ou menos. Né? Tipo, meio saco de soja. A gente investiu a mais do que estava planejado, que já era muito bom. Né? Mas tem produtos no mercado hoje, como magnésio, né, via folha, que custa R$2, R$3 o quilo. Então, a gente botou valendo lá, né? E então, potencializando mais ainda, a gente não ficou um lado a lado lá, mas nós acreditamos que talvez esse manejozinho no final ali deu mais 2, 3 sacos por hectare de peso de grão. Né? Show. Leandro, eu lembrei de uma coisa aqui também agora, voltando um pouquinho para a química de solo, que ali também aconteceu uma coisa meio um ponto fora da curva, né? Que essa área estava zerada de alumínio? Essa aí foi uma área que a gente tem um pouquinho de alumínio no 4060, né? Até as nossas análises mesmo da AP, ela deu um pouquinho menos do que deu na trincheira do SESB lá,
Mas a gente sempre falava, para colher 100 sacos tem que ser 0 alumínio até 2 metros. Né? E justamente, até o próprio SESB comprova isso. Mas lá a gente tem, em torno, na camada 40 a 60 ali, tem uns 7 a 8% de M%, né? Que é nos 20 a 40 tá zerado. Não, 0 a 20, 20 a 40 tem nada. Perfeito. Mas ali no 40 a 60 tem um pouquinho. Depois no 60 a 80 um pouquinho também. E depois tá engraçado que para baixo não tem. Né? Mas naquele pedacinho ali tem. E isso, pô, pra gente foi meio uma surpresa, porque será que cresceu? Como é que cresceu raiz da mesma forma, né? E acho que a pergunta que fica é, e se tivesse zerado? Será que tinha uns 10 sacos a mais ali? Então, é isso que a gente vai buscar agora, porque agora a gente planejou tudo e vai calcário, né? Até, inclusive, essa área agora, esse ano, ela vai ser milho com braquiária, mas então tá sendo calcareada, vai ser calcareada. E na minha visão, acho que como ela tem uma matéria orgânica alta, 5 e pouco lá, 4, 5%, meio que ajudou esse alumínio a não ter tanto problema. Mas perdemos um pouquinho de produtividade porque tem um pouquinho de alumínio? Eu acredito que sim. Só que mostrou pra gente que acima de 100 vai. Vai, e outra assim, mas daí, Matheus, tem agora, vamos lá, temos que provar isso, né? Mas na minha cabeça, o nitrogênio, todo o restante, né, tava muito top. Agora, como tu falou, pô, se nós matar esse alumínio aqui, agora nós conseguimos mais 5, 10 sacos, eu acredito que a gente consegue. Mas mesmo, então, quando você tem alumínio, mas tu tem uma matéria orgânica alta, e você investir nitrogênio, né? O próprio boro. O boro, a gente usou muito boro lá também, usamos enxofre, né? Porque tudo que era pensado no peso de grão, né? Então, acredito que isso aí tudo ainda fez com que a planta explodisse em produtividade, né? E outra, não foi só ali o pedacinho, né? A lavoura toda, é uma ladeira lá, então, mesmo assim, ela fechou média 100 e tantos por hectare. Então não foi só ali naquele pedacinho que teve produtividade alta. Né? Beleza, nós já até entrou um pouquinho na parte de nutrologia, né? Nutrição e fisiologia de plantas, na parte de enchimento, mas voltando um pouquinho para o começo, Leandro. Você vem estimulando essa planta desde o V1, V2, quando que começa essa parte de foliares, níquel, cobalto, molibdênio, nitrogênio, para FBM? Biológico, né, Matheus? A gente fez ali no tratamento de semente foi uma gama de biológico, bacilo subtilis, metlefato, tricoderma, foi bem forte ali, um produto de muito boa qualidade. E a gente veio estimulando desde o início, porque desde a estruturação da planta, a gente começou no V2, porque para nós aqui, né, a gente tem aquela regra, a planta, a lavoura acima de 100 sacos, tem que começar a estruturar no V2, e a gente começou, né, e até lá a gente só mudou um pouco as doses, que tem um produto que a gente usa, que é em torno de 1 litro por hectare, né, a gente divide em 3, né? Lá já é o 2º ano consecutivo que toda a turma lá de Canoinhas faz. A gente faz uma dose de 0,3 no V2 e ali no V6, V7 a gente faz 0,7. E o normal é 0,3 e depois mais 0,3. Mas como a planta vem com muita potência, isso veio de trabalho de pesquisa até lá do pessoal do DARC lá que começou bem, até a gente repetiu. Então dá aquela segurada, mas como é um produto de base orgânica, né, não dá estresse na planta e segura ela. E depois, aí, nesse ano, a gente continua utilizando alguns produtos lá que continham algas e alguns aminoácidos para continuar regulando um pouco ela, porque mesmo assim a gente ainda perdeu um pouquinho. Aquela velha história que a gente tem, né, a gente tem que continuar regulando planta, não é só no início, né? Mas ela sempre foi estimulada, né, com todos os micronutrientes, mas principalmente lá, indutor de resistência, né, a gente usou ácido salicílico, tem produto que tem ácido salicílico, usou as amônia quaternária lá no início, cobre em bastante quantidade. Uma curiosidade, Leandro, quantas gramas de cobre foi ali no ciclo? Essa lavoura, ela chegou a uns 150 gramas. 150 gramas do cobre, não é de produto que tem cobre. Não é de produto, não é um produto, não é 150 gramas de cobre. Se nós pegarmos uns produtos que tem no mercado... E cobre, na maioria... Quelato, 100% quelato. 100% quelatizado. Né? Tivemos o tratamento de semente de cobalto minerínico também, o níquel também, né, nessa linha. Vamos pensar, para o pessoal ter uma ideia aí, a gente gastou em custos... Isso, quanto custou os foliares? Os foliares, a gente gastou uns quase 4,7, 4,8 sacos de soja, mais ou menos. 5 sacos, vai. 5 sacos de soja, num valor aí de uns R$600.
mais ou menos em 600 e poucos reais de foliar, né? Nesse sentido, por hectare. Né? E pensando aí no desenvolvimento da planta, beleza, fizemos uma boa estrutura, tinha a base, ali na parte de florescimento, tem alguns cuidados que tem que olhar? Como a gente tem os produtos que a gente já utiliza lá, que tem, né? Então, tinha alguns produtos que a gente utilizou lá, que tinha, principalmente, extrato de algas também, alguns aminoácidos, né? Mas principalmente a gente cuidou bastante dessa linha de estimular a planta com o extrato de alga, né? E alguns produtos que contêm já aminoácidos, né? Nesse sentido. Para sempre estar deixando a planta preparada, porque lá veio, quando a gente plantou dia 11 de novembro lá, e do Natal até, deu uns 25 dias ali no Natal até o dia 20 de janeiro, que não choveu. Teve uma chuva bem pequenininha no meio, mas praticamente 25 dias sem chuva. Então, a planta foi preparada para ela. E eu acredito, Matheus, que esses 25 dias ajudou. Né? Por quê? Porque tinha sol. E tinha raiz. E tinha raiz. Então, tinha água, a planta não murchou, nada. Né? Fizeram trincheira lá? Sim. E o legal é que no ano anterior, um dia eu fui lá na fazenda, que o legal é que eu fui uma vez na vida nessa fazenda, né? Mas um dia que eu fui lá, a gente fez uma trincheira nela, antes da gente imaginar. Então nós tínhamos, quando a gente fez a trincheira no ano anterior, 2 anos antes, na verdade, a gente já viu um potencial gigante naquela área, né? Então foi feita trincheira, tudo, e agora de novo foi feita trincheira, né? Depois da colheita também, para ver como é que estava e tudo mais, né? Então, justamente, quando a gente viu lá, tinha um potencial gigante de profundidade lá, de perfil de solo, né? Onde assim a coisa dava para ver que tinha uma boa possibilidade de a gente ter. E o histórico da fazenda também, sempre não produzia tão bem, mas produzia bem a fazenda, né? Lá pegava 80 sacos de soja, por exemplo. Não veio de 20, 30 sacos de produção para 130. Ela veio de 75, 80, daí no segundo ano que era da mentoria já foi para 93, alguma coisa, o talhão, né, o lote, e esse ano passou de 100, ficou 104, 105, uma coisa assim, né? Então foi evoluindo. E qual que é o tamanho ali do lote? O lote era 97 hectares e a fazenda toda é em torno de 400 hectares. Aquela, né? O Charles Agromal tem 3 fazendas, no total é 1.000 e poucos hectares, mas naquela fazenda lá uns 400 hectares, né? Fechou. E pensando mais ali no enchimento mesmo, no finalzinho, R5, qual que é os nutrientes chaves ali? Você falou já que até fez um estímulo maior ali. A gente batalhou bastante no magnésio. Magnésio. Ali, né? A gente tinha recomendação de produtos que tem bastante potássio e fósforo, né? Tipo, tem os mercados aí, os MAP e tal. Só né? voltando no potássio, foi feito algum pós-plantio de potássio no KCL? Tudo pré-plantio? Tudo antes. Por que a gente fez tudo antes? No nosso pensamento até aqui da raiz, né? Vamos pensar assim, como nós temos 200 ppm lá de potássio, então a gente fez todo o potássio antes do plantio, né? Porque o solo tem muito. Tem então eu posso colocar. Agora, se o solo tivesse pouco, aí nós tínhamos que parcelar na nossa cabeça. Se você estiver na construção desse potássio do solo, né? Mas como já está lá, teoricamente, assim, com 200 ppm, duvida, né, para 100 saco, nem precisa potássio, né? Vamos pensar, mas como a gente queria mais, né? Então fez isso. E legal também foi um trabalho, Matheus, assim, que eu vejo que, na minha visão, ajudou bastante, foi o trabalho de fungicidas que foi feito. Eu ia entrar agora, Leandro. Teve alguma doença, alguma praga nessa parte de proteção de plantas, a parte de herbicidas, plantas daninhas, foi tudo impecável. Perfeito, tudo impecável. Né? Não funcionou bem direitinho, tinha muita planta de cobertura, que lá tem uns problemas de planta daninha, mas de folha larga principalmente, mas então foi bem controlado. A parte de pragas também muito bem controlada. A planta mesmo nem teve muito problema de pragas. Era uma planta muito forte, né? Mas legal foi assim o trabalho de princípios ativos, né? Bem que o Daico usa lá, ele de acordo com a época de plantio, a probabilidade de tal doença, né? Que ele sabe mais até do que eu lá. Eu usava tal princípio ativo e nem era fungicida assim, não. Os top. Até a gente teve um baita custo assim, da parte de fungicida, porque eu preciso de tanta grama disso para controlar isso, que é o mais provável. Então a planta estava limpa, né? E eu acho que foi excelente. Então manteve baixeira até o final. Baixeira até o fim. E começou no V2 também o fungicida. E até foi usado um fungicida lá, assim, que para mim, que vamos dizer assim, nosso dia a dia, eu nunca tinha usado.
mas para aquela, né, de acordo com os dados... Realidade, né? Uma coisa legal que o Charles, eles têm lá, ele e o Cid, o Crestani lá, eles têm lá a 200 metros de onde colheu, tem um centro de pesquisa, né? Então ali foi desenvolvido todos os dados de fitopatologia, de pragas e doenças, então é muito particular ali, né, do negócio, então consegue saber bem o que acontece. E daí foi desenvolvida uma metodologia lá que na minha visão, funcionou muito bem, né? Então, nutrido, não teve praga, não teve doença, bem plantado. Eu acho que passamos todos os degraus perfeitamente. Foi perfeito, assim, o ano, nesse tempo aqui de nebulosidade, mas o plantio foi muito bom, não teve aquela chuvarada, nem faltou. Teve o veranico, né, beleza, mas foi um ano... Quantos milímetros de chuva no total ali no ciclo? Milímetros de chuva, se eu não me engano, agora 900 e poucos milímetros, se eu não me engano. Eu tenho que pegar bem direitinho lá, não lembro de cabeça. Pessoal, e para quem tá com alguma dúvida dos dados, também tem lá o case do SESB, né, que talvez não tá o dado exatamente... Falta algumas coisinhas lá, né, vamos pensar, porque a gente fala, né, o SESB tem a característica de que quem tem patrocínio no SESB, se tem produto, ele coloca o nome lá. E quem não patrocina não coloca o nome, né? É uma característica dele, tá tudo certo, né? Não tem nada a ver. Então, mas tem produtos que a gente usou que não tá escrito lá, né? E então, quem sabe um dia até a gente faça aí uma live um dia com o Charles, com alguém da fazenda e fala os nomes mesmo, né? Sim. Vamos falar assim de tudo que a gente usou lá, tá tudo certo, né, Matheus? E colheita sensacional, deu tudo certinho, né, nesse sentido. Mas tá. Beleza, né? Mas é 130 sacos, 135 sacos. E o resultado veio, né, Leandro? Tá aí, ó. Aqui tá o tão sonhado, né? Vamos pensar assim. E legal, né? Que bom, aquela história, quando tá fato, né? Quando tá resultado. Fato e argumento. Não tem que fazer, né, Matheus? Mas eu acho legal, assim, que pra mim, particularmente, né? Eu falo, beleza, tá o nome da gente aqui, tá o nome da Agromalão aqui, mas é um troféu que é conhecimento de todo mundo, né? Eu falo assim, desde a nossa equipe aqui da Raiz, a equipe lá do Charles, a equipe da AP, a equipe de todo mundo trabalhou, cara. Uhum. Né? Eu acho que daí isso é o mais legal, né? Porque a gente provou então que mais uma vez a equipe é que ganha campeonato, não é o centroavante sozinho, né, Matheus? E para mim eu fico muito feliz com isso. E particularmente para nós, né, Matheus? Poxa vida, é a primeira vez que tem uma equipe consultora, ou que seja o consultor, é o online. Online. Né? Vamos falar assim, quem a gente projetou, planejou junto com a fazenda, tudo isso aqui, damos as dicas, mas o pessoal lá executou. Então isso é muito importante e prova, então, não é que hoje você tendo a informação certa, tendo um acompanhamento, você evolui. Uhum. Né? Hoje o online funciona, né? A gente fez nossa pós-graduação online, temos psicólogo online, né? Então, tem hoje mentoria, consultoria online. Leandrão, eu acredito que tem muita gente que escuta nós há muitos anos já, vamos falar assim, o podcast já passou de 2 anos, né? E tem muita gente que eu acho que tem esse sonho também, de ser um dia campeão do SESB, de algum campeonato de produtividade de soja. Quais que são as principais dicas? O que você fala para essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, tenha coragem de participar, né, Matheus? Tem que se inscrever, né? A gente sabe que hoje tem outros campeonatos aí que são muito legais também, porque quando você se inscreve num campeonato, você vai pro jogo, você pode ganhar, pode perder. Então isso é uma questão de coragem na minha visão. Matheus, eu acho que ficou legal, até eu falei aquele dia lá, o que significa 100 para a Raiz da Solução. A palavra 100, A palavra 100. O C é de coragem, o E é de estratégia e o M de manejo. Eu acho que é mais uma bênção de Deus, né, que a gente fez isso. Então, coragem de participar. E então, estrategicamente, então tem que trazer a equipe, né, porque não tem como, cara, é detalhezinho, tio. É detalhezinho que te dá um saco, te dá 2 sacos. E daí tudo nesse processo tem pessoas. Né? Uhum. Então, o clima também tem que ajudar? Claro que tem que ajudar. Né? Tem que ser um clima muito bom. Mas provou também nessa teoria, né, Matheus, que dá para produzir sem saco mesmo com o veranico. Com certeza. Né? E não foi só o SESB, não. Foi o lote todo, né? Então, beleza. Então, essa parte da estratégia é o quê? É trazer a equipe, é estudar, é compartilhar. Então, estrategicamente, é plantar na época certa, é aplicar os produtos na época certa. Isso tudo, para mim, faz parte de estratégia. E daí já vem o manejo, né? Que vem a parte, então, toda de
de nutrição de plantas, de a parte de controle de doenças, de praga, né? Mas eu acho que é assim, cara, Matheus, então é ter a palavra 100 na mente, com tudo que ela significa, e, cara, querer, né, Matheus? Não querer, desistir, né? Não também. desistir, cara. É o que eu falo, eu fiquei 14 anos tentando, Matheus. Eu tive coisas que eu fiquei mais perto, teve coisas que eu fiquei longe. E, pô, 118 sacos, faltou pouquinho, né? Era mais 15, sabe que era tão difícil assim. Aí, de repente, no outro ano, retrocedeu, veio para 103, 104, mas vamos lá de novo, né? Eu acho que é não desistir nunca, né, nesse sentido. E, Matheus, tá do lado das pessoas certas, cara. Né? Não adianta você querer ser campeão do lado das pessoas erradas. O que é a pessoa certa, o que é errado? A pessoa certa, ela está te entregando resultado, é a pessoa certa. Não está te entregando resultado, é a pessoa errada, profissionalmente falando, né? Uhum. Mas tem que ter, é o conjunto, de novo, Matheus, é o equilíbrio. E eu vou, o pessoal entender, talvez em número, mas eu até não sei se você concorda, né? Mas eu sempre falo assim, química de solo, 25%. Física de solo, mais 25%. Biologia ali e tal, né? Uma boa semente, mais 25%. E eu falo assim que 25% são as pessoas, né? Que vamos resumir em capricho. Sim. Que é plantar direitinho, fazer na hora certa, né? Tem que ter a coeficiente de variação bom na plantabilidade. Eu acho que isso hoje, 20 sacos por hectare, ou 20%, vem do capricho das pessoas. Não tenho dúvida disso. Então, acho que chegar nesse ponto... Eu gosto muito de uma frase que você falou, acho que 2021, que foi, não existe herói, né? É o conjunto, não existe um nutriente, um manejo, uma pessoa. Então, é o conjunto que chega no resultado. Matheus, a única coisa que eu falo assim, alguém levanta o troféu. Sim, né? sim. Alguém tem que levantar o troféu. Não, eu quis dizer assim, não tem foi só o nitrogênio, foi só o fósforo, foi só a estruturação de plantas. Certeza. Não teve um manejo que é o herói ali da situação. Vamos pensar assim, talvez depois que a gente vai equilibrando uns, né? Que em determinado momento da nossa lavoura tem um que está desequilibrando. Exatamente. Então, o que está desequilibrando? Era o fósforo, talvez, em excesso. A gente tirou o fósforo. Então, talvez mais importante... numa alta produtividade, descobrir quem está jogando para baixo, nem é para quem está jogando para cima. Para a gente evoluir em produtividade é isso, porque tu chegou num patamar, chegou no 100, por que não foi 110? Então foi tal coisa, então tu arruma ela. Aí beleza, então, tu chegou em 110, mas agora o que é que limitou? Então é outra coisa. Né? E para mim, na verdade, nós sair ali do 108, do 112, nesse caso, foi o nitrogênio. Legal. No sistema, deixar bem claro, né? Eu acho que na escada, né, vamos falar assim, no rumo à produtividade alta, a gente consegue saber, tipo assim, porque se tivesse compactado não tinha passado de 80. Se tivesse com alumínio no sistema, muito alumínio, não tinha chegado numa base mínima, né? Legal, boa esse pensamento, Matheus, que olha, é legal assim, vamos pensar aqui, 3 coisas que talvez, o que eu no outro ano eu tinha colhido 110, 112. Então a gente fez 3 coisas diferentes esse ano. Né? Porque, vamos lá, a plantabilidade já era boa no outro ano, o controle de pragas e doenças já era muito bom, que eram as mesmas pessoas lá, a semente já era boa, a plantadeira foi a mesma, os peão, né, todo mundo era o mesmo. O que a gente fez? Talvez 3 coisas diferentes. A gente subsolou a área, né, porque tinha compactação, mesmo com planta de cobertura há muito tempo. A gente tirou o fósforo da soja e colocou antes, então a gente estimulou a planta a enraizar melhor, e o nitrogênio. Né, porque o resto foi meio parecidão, né, do que no ano anterior que a gente colheu lá 110, 112. Então essas três manejos, vamos falar assim, eu acho que fez a gente ganhar aí 25 sacos por hectare, né, nesse ano. Nessa reta final. Nessa jornada dessa safra aí. Porque eu acho que é muito importante o produtor saber qual que é a realidade daquele talhão dele, porque cada talhão da sua fazenda, ou cada fazenda no Brasil vai estar num momento diferente, né? Eu acho que sim, mas tu tem que descobrir esses gargalos. Você tem que medir. A gente foi lá, usou o penetrômetro, agricultura de precisão. Daí vai melhorando, né? As pessoas vão entendendo melhor também. Aí vai colhendo bem, já estimula mais ainda. Uhum. Então é uma sequência de coisas, Matheus. E eu acho que dá para você resumir bem mesmo, cara. Não tem nada de herói, né? Sim. Eu falo sempre assim, que nem um time de futebol, o centroavante geralmente faz o gol, mas se não tiver o goleiro defendendo, também não adianta. Não adianta nada. Tu faz 3 gols, tomar 4, perdeu. Né? Exatamente. Então eu acho que é assim que funciona, cara. Mas o conjunto das coisas, né? Tem lá as pessoas que pensam, as pessoas que executam, né? Os produtos. Então é o conjunto, não tem como. E o grande desafio, Matheus, é justamente juntar tudo.
Né? Esse é o desafio. É impossível? Não é impossível, porque tem muita... eu falo, muita gente colheu 120, 130, 110 esse ano, né? Uhum. Então, se eu não me engano, Matheus, o dado lá é o seguinte, tinha quase 5 mil inscritos, 800 e poucas auditorias e, se eu não me engano, mais de 30% acima de 100. Oi. Das auditorias, se eu não me engano, foi então, tipo, 200 e tantas fazendas colheram acima de 100 sacos. Né? E, se eu não me engano, foi esse o número lá. Então, muita gente já ultrapassou, né? E dentro do concurso, né? Tem mais gente que colheu mais, né? Nem entra. Que nem entra. Então, acho que é por aí, né? Fechou, então. Não, quiser dar uma frase final para a turma para nós encerrar? Beleza, cara. Eu acho que, Matheus, tu falou uma palavra antes ali, né? Uma coisa que é não desistir, né? Para mim, assim, por mais que a mensagem que eu gostaria de deixar, por mais que a gente passe por momentos ruins, tem vontade, muitas vezes, né? Putz, não dá nada certo, né? Não desiste, né, cara, do sonho, né? Ou que seja de se querer ser um campeão, de querer aumentar a produtividade, não desista nunca. Agora, não desista e procure estar, né, com pessoas que querem a mesma coisa que você. Né? E eu acho que isso serve para a vida da gente em qualquer coisa que a gente vai fazer. Por mais que tenha momentos de vez em quando que fica mais para baixo, fica mais para trás, não dá bem certo, cara. Mas é aquela história, né? Cai, levanta mais forte e vai de novo, né? E então mostrar que, cara, um dia chega, né? Um dia chega e com certeza daí vai pensar, né, que tudo valeu a pena, tudo as coisas que isso eu acho que serve para qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de pessoa, né? Seja um sonho mais alto, um sonho mais baixo, seja o sonho que for, né, cara? Não desista disso. Temos a certeza que vamos conseguir, Matheus? Não vamos, ninguém tem a certeza. Mas, cara, quem desiste não vai conseguir, isso é certo. Quem não tenta também não vai conseguir. Então, vai lá, tenta e não desiste, segue em frente sempre. É aquela frase, né? No final tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, que não tá no final. É mais ou menos assim. E segue a vida. Né? Porque é aquela história, a esperança é a última que morre, né? Porque no dia que tu perder a esperança, Matheus, acabou, puta, que vai fazer o quê daí? Aí é o fim da vida, acho que antes de morrer, né? Sim. E eu acho que é isso. Agora vamos em busca do quê, né, Matheus? Qual que é o próximo sonho? Meu amigo, nosso sonho, a gente até conversou isso, né? Eu acho legal, porque nós temos um sonho da Raiz que é 1000 pessoas, 1000 agricultores, consultores, com 100 sacos lá no nosso evento em Brasília. E eu acho que nós mesmos, né, todos os nossos mentorados, todos os agricultores que a gente atende, ultrapassar os 100 sacos e, cara, vamos em busca de bater um recorde brasileiro, né? E hoje está em 149. Tá 149. Tem que colher 150 sacos. Né? Que não é nada fácil, não. Mas eu tenho um também, Leandrão. Um dia o pódio do SESB ser só de raizeiro. Rapaz, essa era uma boa. Tava pensando lá, Matheus, já pensou? Porque hoje nós atendemos fazenda, tem alunos e mentorados no Brasil todo. E, Matheus, vai chegar o dia. Sabe por que vai chegar o dia? Porque a construção do solo, ela é lenta. Então, a gente tem raizeiro lá de 2021, de 2022, e a gente já nota que aquele que começou 21, 22 já começou a ter resultados. Dá mais 3 anos, a gente vai ter um monte de raizeiro aí, né, que está fazendo, então, com certeza. E só para um detalhe, né? Teve um dos campeões lá, Matheus, que ele falou assim, Leandro, uma parte do nosso negócio aqui é da Raiz da Solução, porque nós assistimos todos os podcasts, e ele falou, cara, agora tu vê como é que nós vamos, como é que nós temos que fazer, vai lá, testa lá para contar para nós como é que nós temos que fazer para melhorar. Então, todos conheciam a gente lá, e essa fazenda em particular, né, veio esse agradecimento dizendo que boa parte do resultado deles foi de assistir os nossos podcasts. Que massa, que massa. Né? Aí, turma, depois de ter aprendido um monte aqui, um manejo completo do campeão do SESB, acho que nós temos que ir para a roça colocar em prática. Então, né? é isso aí. Beleza? Né? Então, bora pra lida.